novembro e dezembro. O que Fernando está colocando é que existe professor que solicitou duas bolsas de monitoria. Isso. E que essa bolsa seria para ser utilizada no segundo momento. Então, é essa questão que nós vamos ter que verificar com a Proplan, o que é que está aqui no termo de outorga, se há essa possibilidade, se não há, o que foi que aconteceu, como é que passou, e se eles autorizaram, de repente eles só repassaram o valor desse ano, e nós vamos verificar e vamos dar uma resposta de um modo geral para todo mundo. Projeto, né? Nem todo mundo recebeu. Nem todo mundo. Quase. O repasse, pelo menos, a gente solicitou o repasse total para cada departamento e o que a Proplan nos passou foi o valor total. Então, quem tem 2 monitores são 3.200. E tem alguém em Salvador pedindo. Salvador quer falar? Bom dia. No meu caso, eu vou utilizar os 2 monitores já agora. Então, vai ter casos de projetos que vão ser depois e casos que vão utilizar agora. Pronto. Como é seu nome? Josiane, né? Da Brinquedo Bom dia, Jacobina. Já passo para a Jacobina. Justamente, Josiane, Barreiras também, a professora Nilza fez a mesma coisa. Ela está executando em paralelo. Eu acho que deve ser essa a orientação, mas nós vamos ainda confirmar com a Proplan e vamos passar isso oficialmente. Jacobina, pode falar. Eu quero saber se vocês vão informar quando vai descentralizar para os monitores, porque quando vocês falaram aí, Jacobina, no meu projeto, professor Ione, não foi ainda. E também vou utilizar nesse primeiro período as 2 monitorias. Ione, bom dia. O seu pagamento, né, a sua descentralização já foi feita em termos de outorga e já foi descentralizado desde 1º de setembro o recurso dos bolsistas, tá? Para o seu departamento. Então, procure, por favor, a coordenação financeira e verifique, né, o processo, né, para você já executar, tá ok? Já está repassado. Ok. Mais alguém que está nas salas quer se posicionar? Por enquanto não, né? Então vamos dar prosseguimento. Esse repasse para... Tá ligado. Entrega mais para perto. Quando é feito... Tá verdinho. Tá bom. Quando é feito esse repasse para o departamento, o monitor... Quem paga o monitor é o NUP, no caso? Não, é o financeiro quem faz o processo, mas quem tem que preparar o processo é o professor, quem vai informar que aquele serviço foi executado, quando foi iniciado, mas a orientação ela pode ser passada, deve ser passada pela coordenação financeira, pelo setor financeiro do departamento. Mas essa folha de frequência não tem que passar pelo NUP, né? Não. É isso que ela está perguntando. O acompanhamento do processo é feito pelo NUP, mas não é o NUP que vai compor processo, que vai atrás de monitor para assinar documento ou para preencher folha, mas o NUP ele tem essa competência de acompanhar. Quantos são os projetos aprovados no departamento? Em que pé está a execução? É bom acompanhar isso. Aí, no caso, o professor faz um relatório solicitando o pagamento, é isso? Ele faz um processo. Esse processo ele é orientado pela coordenação financeira. Tem O NUP já entrou em contato com todos os docentes para poder receber um e-mail informando que tipo de documento que é necessário. A gente forma um processo junto com a folha de frequência e encaminhamos ao financeiro. Os professores estão cientes. Certo. Inclusive, só abrindo uma observação, porque quando nós recebemos a documentação, recebemos também o termo de compromisso do discente. Então, o que nós fizemos, né? Nós encaminhamos aos departamentos todos os termos de compromisso do discente para serem encaminhados aos NUPs e departamentos para facilitar a composição do processo. E também estamos com as cópias do termo de outorga, né, que a gente vai encaminhar também para os proponentes, os outorgados. É bom que estejam sempre verificando junto ao protocolo do departamento se esse material chegou, se foi encaminhado corretamente para os responsáveis. Bom, então, alguém... Não.
Alguém quer falar? Eu aqui. Esses Barreiras. termos de compromisso. Salvador, DEDC, depois Barreiras. Esses termos de compromisso são os 3. Um vai para o discente, um vai para o NUP, para o processo, e o outro fica com o proponente? Isso, exatamente. Exatamente. Obrigada. Barreiras? Barreiras. Bom dia aos colegas, bom dia ao pessoal aí da ProEx. Aqui é Reginaldo, professor Reginaldo, e eu também estou aqui com os monitores da professora Nilza. Ela não está presente, ela está no departamento de Seabra. Nossa dúvida é com relação aos monitores da professora Nilza. O recurso que, pelo que foi colocado aí, que chegou, é para pagar, no caso, 4 bolsas, não é isso? Isso. Se pode ser pago aos dois a um e 2 a outro, e até que prazo? Inclusive, eu tenho uma dúvida com relação ao meu monitor, até que prazo eu posso fazer esse pagamento a ele, porque ele só tem um mês só em atividade. Tem que ir até dezembro? Como é que é? Setembro, outubro, novembro, dezembro, um mês. Bom dia, Reginaldo. Desculpa, que sou gerente. Eu sei. O período são de 4 meses, contando a partir de setembro, outubro, novembro e dezembro. Então seria um período de 4 meses. E o contrato tem que ser do monitor. Um monitor tem que ter um contrato de 4 meses. Não pode ser um contrato de 2 meses e depois fazer um outro contrato de 2 meses. Então, nesse caso da professora Nilza, fará um contrato de 4 meses para um monitor e depois pode fazer mais um outro contrato de 4 meses para outro monitor, é isso? É isso que nós ficamos de verificar junto à Proplan, porque como o repasse é feito para o departamento, não é possível você guardar esse dinheiro para pagar depois, o ano seguinte. Então, é possível que tenha que pagar em concomitante os 2, mesmo que ele vai executar depois. Mas essa dúvida nós vamos ter que tirar junto à Proplan. Não pode, né? Não pode. Tem que fazer agora. Ele primeiro trabalha para depois receber. Nesse caso, você só vai poder autorizar a programação desse ano. É verdade. Então, isso nós vamos ter que ver junto à Proplan. Porque nós pensamos em 4 meses pagamento de bolsista justamente para fechar esse ano. Tem que efetivamente trabalhar e receber ao mesmo tempo. Enfim. Concomitante à Eu tenho mais uma dúvida. Diga. Eu tenho mais uma dúvida, mas não é com relação aos monitores. Não sei se está atendendo a pauta, está fugindo, aliás, à ordem. É com relação ao pagamento de pessoas físicas. Não, seria aqui na parte do... Utilização dos recursos financeiros. É o segundo ponto, nós já vamos iniciar, tá, Red? Aí você pode fazer a pergunta, porque nós já estamos entrando mesmo no segundo ponto. Não, minha dúvida é com relação ao recolhimento de impostos. Como é que, se tem essa orientação no manual, eu particularmente não observei isso, não visualizei. Bom dia, professor. Tudo bom? A gente está... Barreiras, Nilza. Oi, Nilza, bom dia. Bom dia. Eu estou em Seabra, porque hoje eu colaboro em Seabra, mas eu queria fazer uma observação em relação à questão do pagamento dos monitores. Porque o dinheiro realmente já foi centralizado, mas segundo o nosso financeiro, isso só pode acontecer quando o termo que eu enviei para aí, que os meninos assinaram, retornar. E esse termo ainda não retornou. Então, por isso que o pagamento dos meninos ainda não foi feito. Tem que mandar para o financeiro junto com frequência. Porque o financeiro só aceita o processo completo. Com o termo assinado por eles, com o projeto, tudo isso já está pronto. Só que me devolva o termo que eles assinaram. Nilza, bom dia. Os termos foram encaminhados por Malote a semana passada.
devem estar chegando essa semana no departamento. Ótimo, então, viu? ótimo. Por favor, Muito nos dê obrigado. retorno. Ok. Professor Reginaldo. Pode falar. Em relação à pergunta de barreiras, nós vamos passar para a coordenação, na pessoa de Richard, a proposta de apresentação da prestação de contas. Nela, a gente demonstra como são os recolhimentos e a quais órgãos devem ser feitos. Nessa questão, a gente sugere que o coordenador acompanhe isso de perto, porque, na verdade, como os créditos da outorga encontram-se em poder do coordenador do projeto, então a sugestão é que ele mesmo faça esses recolhimentos. Não são muito complicados, não. Tem lá a orientação de todos os sites, nesse caso seria, a depender do valor, o Imposto de Renda, a Receita Federal, o INSS, ao próprio órgão do INSS e o ISS à prefeitura ou ao local onde ele prestar os serviços. Mas no manual, na orientação que a gente vai passar, tem todos os sites e todo o detalhamento de como deve ser feito esses recolhimentos. Nós passamos uma lista de questões para vocês. Eu não sei se talvez fosse o caso de dar uma pontuada em relação a essas questões, que são as que normalmente são... Mas já agora nesse momento ou deixa para o final? Vai ser no final isso? Por exemplo, vocês têm que mandar aqui mesmo, essa que Reginaldo respondeu, ela está aqui, que é o dos impostos. É por isso que eu pensei já na utilização de recursos financeiros, porque tudo aqui implica na utilização de recursos financeiros, não é não? Tem algumas questões que não. As iniciais não. Isso, de questão financeira. Escolhas, aquelas que são... Então, vocês já querem que aborde essas questões? É porque o ponto agora é a utilização dos recursos financeiros, então seria interessante que abordasse as questões relacionadas a recursos e aí eu... Então, tá. A pedido da coordenação, a gente vai sinalizar algumas questões que foram apresentadas para a SECONF em relação à apresentação da prestação de contas do termo de outorga. Bom, foi dado para a gente na questão do ponto 2, a necessidade de cotação de 3 valores e a escolha pelo menor preço. Caso seja feita outra escolha, faz necessário justificar o motivo da escolha. Bom, essa questão diz respeito à legislação estadual em relação a licitações e dispensa de aquisições. Como a gente não trabalha, ou melhor, o Estado não propõe uma regulamentação, uma legislação própria para o termo de outorga, nas questões de execução da despesa, a gente adota a legislação que o próprio Estado tem para execução de serviços e compras. Nesse caso aqui, seria para os 2 casos, serviços e compras. Toda vez que vocês tiverem necessidade de comprar ou buscar algum serviço, seria necessário que o proponente desse serviço ou dessa aquisição demonstrasse para vocês, através de propostas, os valores que se tem e a descrição do serviço. Isso porque o Estado requer que a gente sempre escolha pelo que for menor valor, menor preço e a questão de atendimento, porque nem sempre é o melhor. Então, hoje em dia, também está sendo justificada a questão de não ser somente o menor preço, mas sim o que atende nos requisitos do que é necessário. Certo? Então, nesse caso, em se fazer uma justificativa, é possível atender não sendo exatamente o menor preço. Sempre vai se buscar pelo menor preço, ainda mais que quem está com o crédito da outorga é que é o responsável pela execução da despesa. Então, é sempre bom atentar para a legislação de licitações do Estado da Bahia, que seria 9433. Exatamente. Fica atento para ver se alguém vai para Barreiras, dúvida. Eu enxergo um pouco de longe. Fiquem de olho mesmo, porque eu enxergo um pouco de longe. Barreiras, falem. Com relação ao Rosângela, nesse caso, essa solicitação, a pesquisa de preço independe do valor, é isso? Tanto para serviço quanto para compras de material? Exato, independe do valor. Agora, o interessante é que tenha pelo menos 3 propostas. Passar para o próximo ponto. Comprovantes de pagamentos originais ou documentação carimbada e assinada com data. Bom, em todas as aquisições e o serviço é necessário que o contratante dê o declaro de que o serviço foi prestado
Isso pode ser feito através de um campo, né, na nota, ou no recibo, ou através de um carimbo. Então, em todas as aquisições, é necessário dizer que ou o serviço foi prestado, ou o material foi adquirido. É interessante porque, nesse momento, é que o contratante, nesse caso, o outorgado, está dizendo que solicitou e que teve a prestação daquele serviço. Ele está afirmando no processo de prestação de contas de que aquele serviço ou aquisição efetivamente aconteceu. Então, para a prestação de contas, isso é muito importante. Rosana, rapidinho, só uma dúvida. Foi até um proponente que nos questionou. Esse carimbo, ele tem que ser do próprio proponente ou pode ser uma pessoa do financeiro? O carimbo pode ser emprestado pelo financeiro. Agora, quem vai dar o atestado, o declaro, é o outorgado. Ele pode pegar o carimbo emprestado ou até mesmo criar o campo no recibo. Não, eu falo assim, se o pessoal do financeiro, ele pode atestar que o serviço foi prestado, só pelo proponente. Não, só o proponente. O financeiro não deve, em hipótese alguma, atestar nada relativo à outorga, porque ele não acompanha o serviço, ele não está na aquisição, então ele não tem competência técnica para acompanhar a execução da outorga, somente o outorgado, porque é ele quem está com o crédito em mãos. Então, é como eu sinalizei antes, a responsabilidade da utilização do recurso é completamente do outorgado, certo? Oi, por favor, Nilza. Diga, Nilza. Desculpe, porque às vezes aqui o sinal aqui não está chegando direito, então pode ser que a pergunta já tenha sido feita. O preponente, ele pode ter também um carimbo, para não ter que ficar pegando do financeiro, ele pode fazer seu próprio carimbo com o nome, como responsabilidade? Pode sim, é até interessante, porque pelo que eu estou vendo tem várias outorgas acontecendo na universidade, não só na extensão, como também na pós-graduação. Então, assim, até para emprestar para o colega, né? Não é um carimbo que vai ficar subutilizado, não. É interessante ter realmente, porque tem várias aquisições, vários serviços, e esse carimbo é importante. Posso passar para o próximo ponto? Pronto. Comprovante de encerramento da conta após o término das ações do projeto. No próprio edital e no manual do outorgado, que, se eu não me engano, foi do edital da PPG, sinaliza da questão da abertura, da aplicação do recurso e da demonstração durante os tempos em que ficou aberta essa conta nas movimentações financeiras. Então, na hora de comprovar a prestação de contas do termo de outorga, é necessário que vocês juntem ao processo de prestação de contas os extratos bancários, desde a abertura da conta até o encerramento, porque ele é quem vai dar base à demonstração do que vocês pagaram efetivamente de despesa. O confronto que a gente faz na prestação de contas é justamente esse, o que é movimentado da conta e o que é pago em termos de serviços e produtos e recolhimentos, inclusive tributários. Então, é interessante que vocês juntem desde a abertura da conta até o encerramento, quando for prestar contas final do projeto. Basta um por mês? Exato. Só é necessário um por mês, desde que ele tenha do início até o final do mês. Ou muitas vezes ele perpassa de um período para o outro, mas a sequência deixa todos os dias cobertos. Sim. Tem uma pergunta? Alguma pergunta sobre isso? Está claro? Ok. Aí tem um quinto ponto, anexar o comprovante bancário da conta zerada. Isso também é muito necessário. Agora sim, tem um detalhe. Em alguns casos, por dificuldade em algumas execuções ou até mesmo de aquisição de alguns produtos e serviços, a conta ou o recurso da outorga não é totalmente executado. Então, a gente tem uma orientação também em relação à devolução desse saldo que não é orientado. Como isso requer um formulário que é disponibilizado no site da Cefaz estadual, a gente vai passar isso através das orientações que a gente vai passar para a coordenação do PROAPEX, porque é necessário realmente devolver e apresentar o extrato bancário final zerado, para demonstrar que toda a outorga foi feita durante o período da vigência e no encerramento a conta realmente estava zerada, estaria zerada. Certo? Nenhuma dúvida, né? Vocês estão chegando lá? Vamos seguir. Se houver... já falei aqui.
Se houver saldo de recurso ao término do projeto, este deverá ser recolhido e pago à instituição em forma de DAI. Na verdade, não é nem pago, é devolvido mesmo. Devolvido à instituição em forma de DAI, que é o que eu sinalizei anteriormente. Esse DAI é um documento chamado Documento de Arrecadação Estadual, que fica disponível no site da Cefaz estadual, né, cefazba.gov.br. Mas a gente vai passar essa orientação direitinho, porque é necessário preencher alguns campos relativos aos dados da outorga, que fica ligado, na verdade, ao outorgado. É como se o outorgado disponibilizasse suas informações para fazer a devolução direta aos cofres públicos, que seria, na verdade, os cofres da UNEB, através desse documento. Isso no caso de saldo existente no recurso da outorga, viu, gente? Mesmo que seja centavos. Mesmo que seja centavos. É bom deixar também isso claro. Às vezes porque a pessoa pensa que tem que ser um montante grande. Não. Tem que estar zerado. Aí, deixa eu só fazer um freeze em relação a esse zerado. Por que a gente está sinalizando a questão da devolução? Porque se vocês apresentaram um projeto, quer dizer, os senhores apresentaram um projeto e disseram que ia executar X, na hora que vocês vão prestar contas, vocês têm que demonstrar que esse X foi ou não foi executado. E não sendo, obviamente, esse recurso teria que ser devolvido. Certo? Alguma questão? Acho que vai para o 7, né? 7. Quando deverão ser recolhidos os impostos e quais seriam esses impostos? Foi a pergunta do professor Reginaldo de Barreiras. E quem fará esse recolhimento? Eu vou só reforçar a questão. A gente vai passar essa orientação dizendo a quais órgãos, mas, em tese, a obrigatoriedade de recolhimento seria do ISS, que geralmente é feita à prefeitura municipal, ou do local da prestação de serviço, o imposto de renda, a Receita Federal, nos casos em que couber, né, a retenção do imposto de renda, e o INSS para salvaguardar os direitos do prestador de serviço. Mas a gente vai passar os endereços desses sites, tudo direitinho, através da orientação, para que vocês tenham em mãos, no caso de contratação de serviços. Rosângela. Ele é recolhido no final ou a cada prestação? Diga, quem falou? Reginaldo. Certo, pode falar. Aproveitando, existe um formulário específico para fazer esses recolhimentos? Existe, nos sites que a gente vai disponibilizar. Cada um desses é um formato de documento que deverá ser juntado. A gente manda o indicativo do endereço, vocês vão baixar lá esse documento preenchido e vão fazer o recolhimento direto com o banco. Isso pode ser feito por meio eletrônico ou presencial nas agências bancárias. Isso pode ser feito no final ou a cada... A cada final de serviço. A cada final de serviço. Serviço pessoa jurídica, pessoa física, só física? Só física. Só pessoa física. Só pessoa física. Lembrar que esses recolhimentos estão sendo meio... Só para frisar aqui, é porque uma das presentes aqui na sala perguntou se seria pessoa jurídica ou pessoa física. Pessoa física. A retenção desses impostos cabe à pessoa física. E no mês da execução do serviço. No mês da execução do serviço. Isso é importante. Verdade. No mês da execução do serviço. Ao final de cada mês, a cada serviço prestado, vocês verificam quais foram esses prestadores de serviço e providenciam esses recolhimentos. Certo? Mais alguma questão aqui? Eu não sei, mas essa oitava ela entregue aqui? Não, eu estou perguntando em relação a isso. Alguma pergunta em relação a esse? Tem a aprender. Assim, uma pergunta aqui. No caso, né, dos municípios menores, a gente precisa fazer o deslocamento. No meu caso, que é para ir para a aldeia, certo? E a gente sabe que os carros que fazem esse deslocamento, eles não tem nenhuma regulamentação, né? Mas a gente tem que exigir dessas pessoas, motorista, alguma comprovação, algum documento. Sim. Tem que fazer também a levantamento, as 3 propostas de... Peraí. Todo mundo ouviu a pergunta da professora aqui na sala? Acho que não, é melhor aproximar. Aproxima aí. No caso dos serviços, né, prestados por pessoas físicas, como motoristas que vão fazer deslocamento para outros povoados do município, né, quais são as exigências para a gente fazer isso? Eu ia fazer até um friso no final em relação à questão de deslocamento. A gente sabe que temos muita dificuldade no interior do estado em movimentações, né, de pessoas. A gente conhece alguns projetos de perto. Então, nossa sugestão é que pegue o que for dado como comprovante de passagem ou do deslocamento, tipo o bilhete
bilhete, o recibo, em alguns casos a gente sabe que tem recibos que não tem, mas qualquer documentaçãozinha, bilhete, cupom, que seja dado em comprovação desse serviço que traga. E nesse caso também não é necessário apresentar propostas de cotação, não. É o serviço mesmo, porque inclusive você vai ter que justificar. No caso, a pessoa vai fazer o deslocamento dela, a pessoa física. Aí ela prepara um recibo e ele assina o recibo com os dados. Precisa recolher os impostos. Não, nesse caso não. Não, porque serviço... Mas não é contrato aí nesse caso. Isso aí é um serviço eventual e ela só vai fazer um deslocamento. Ela não está contratando o serviço. Mas eventual, se rotineiro, toda vez que ela for para a aldeia, ela precisa disso? Não, mas ela não tem vínculo com esse serviço. Ela está usando eventualmente. Hoje pode ser um motorista, também pode ser outro. Então, pagamento de pessoa física é em caso de... Para fazer uma coisa no site, para mim também é eventual, mas eu preciso comprar. Não, espera. É diferente. Aí são conceitos diferentes de serviço. Essa prestação de serviço dela é realmente eventual. Essa sua, não. Você está pedindo um serviço, é um pacote pronto, que vai ser apresentado para algum proponente ou para vários proponentes. Ele vai lhe dizer como vai ser destinchado esse serviço. Isso aí tem uma vinculação. E vai ser durante um determinado período fixo. Eu não sei se dias, semanas, mas tem uma vinculação. Esse outro não, vinculação nenhuma. Inclusive, ela pode pegar durante uma semana e pode ser de pessoas diferentes nesse mesmo período. Não é exatamente o serviço dela para uma pessoa. Entendeu? Bem diferente. Importante Jacobina. que tenha o recibo. Fale, Jacobina. Sobre a questão de pessoa física também para Prolabore, vocês têm algum formulário que a gente possa aproveitar ou é o mesmo que a gente faz normalmente que como financeiro procede? Tipo consultoria. É um curso e precisa de outras pessoas que vêm participar do curso e recebem Prolabore, que isso já está contemplando no projeto. Então seria no modelo de recibo mesmo, esse mesmo recibo que é utilizado no departamento. Isso é contemplado no edital? Isso é contemplado no edital? É porque pessoa física. É serviço. Pessoa física. Não poderia se fosse servidor. Então vou deixar claro isso. Mas esse caso aí seria o mesmo serviço. Se ele é de fora da UNEB e vai apresentar uma proposta de serviço, ela vai verificar quem é o melhor apresentador dessas propostas e vai contratar. Serviço. Jacobina, tá não ok? são servidores da UNEB. Eles não são servidores Ok, da UNEB. entendi. Quando é da UNEB, seria diária. Como não é servidor da UNEB, eu contemplo como Prolabore. Ok. Seria caracterizado como serviço também. Aí você pode pegar o modelo de recibo do departamento e utilizar para o pagamento dessa prestação de serviço. Essa prestação de serviço, eu não entendi desse jeito. É bom tirar dúvida. Ela disse que ele vai apresentar um pacote de aulas. E não é servidor da UNEB. Porque não contempla diária por isso. Que servidor da UNEB seria diária. Como não é servidor da UNEB, seria justamente o Prolabore. Só para esclarecer, porque inicialmente, quando você comentou, eu entendi que seria a prestação de serviço. Ele iria dar aulas durante um período e você iria remunerar ele, é isso? Isso. Então foi isso mesmo. No segundo momento a gente já entendeu outra coisa. Tudo bem, foi isso mesmo. Entendido pessoas que iam participar do curso e iam receber para participar. Eu vou passar para o ponto 8, já que não tem nenhuma sinalização. Serviço, né? Recibo. Quando o profissional ele vai prestar um serviço, ainda assim precisa fazer o pagamento desse imposto? Recolher esses impostos? Sim, com certeza, ISS A tudo. pessoa física precisa recolher esse imposto também quando ele vai prestar o serviço? Justamente é um vínculo. Ponto e outro ponto. Eventuais códigos. Gente, tem alguém com áudio aberto. Não tem um guia desse não, para a gente ver quais são os pontos que foram levantados? Não, para processar que a gente pode Esse é um e-mail, pessoal. Porque a gente vai acompanhar ela, né, Beto? Então a gente disponibiliza para vocês. Não, mas não adianta mandar os pontos. Teria que mandar os pontos. Só tem mais um ponto. É que nós encaminhamos as possíveis questões e nós já estamos adiantando. Ou que poderiam acontecer.
Eventuais cobranças de taxas em conta bancária criada para as ações do projeto deverão ser comunicadas ao banco. Bom, em relação à resolução que eu comentei inicialmente, a gente está propondo justamente que o valor dos rendimentos, né, porque essas contas deverão estar com aplicação financeira ou em poupança, que posteriormente, havendo cobrança de taxa bancária, que o proponente, o outorgado, proponha à coordenação do projeto a utilização desses rendimentos para eventuais taxas. Isso aí a gente está propondo também na resolução, mas até então a gente não pode reafirmar essa questão. Então, por enquanto, é uma questão que está sendo discutida ainda internamente. Mas, de qualquer forma, o recurso recebido na outorga deverá ficar em aplicação financeira em conta poupança. É a recomendação que a gente dá. Então, a conta corrente ela tem que já ter uma conta poupança vinculada a isso? Não pode ser só a conta poupança? Ou pedir a conta com aplicação financeira. O banco vai cobrar por isso. É o que eu estou comentando aqui, que essas cobranças de taxa, a gente sugere que os outorgados proponham à coordenação do projeto, que avalie a possibilidade de utilizar os rendimentos, porque assim, a gente libera o crédito da outorga, é um crédito fixo, X. Tem os pontos, né, apresentados no par para ser executado. Com os rendimentos, a gente supõe que haja uma sobra. Essa sobra seria o recurso para cobrir essas eventuais taxas. Então, como isso ainda não foi definido, não está previsto também no edital, a gente propõe na resolução que esses rendimentos sejam utilizados, inclusive, para suprir as tarifas bancárias, porque está muito difícil o banco liberar movimentação de conta corrente, sem tarifas bancárias, até mesmo para a instituição. Então, vamos dizer que o banco, ele cobre taxa. Ele cobre taxa. Ele cobra taxa. Aí o extrato é que vai dizer que aquele serviço foi prestado. Isso, vai aparecer lá, tarifa bancária. Então a gente tem que gastar o dinheiro já contando com o recurso para pagamento das taxas. E é isso que a gente propõe, sugere que sejam aplicados, porque com essas aplicações, então uma coisa vai cobrir a outra. Se a gente ou não, mas pelo menos ajuda. Ameniza. Eu acho que vai cobrir, porque também não é todo tipo de aplicação que você vai poder fazer, porque nem toda aplicação vai lhe dar essa fluidez e tira a bota, vai daqui, vai para ali. E a poupança lhe permite isso, mas não dá uma certa remuneração. Uma remuneração tão robusta, mas eu acho que é a única que o professor vai poder fazer. Exatamente. Se a gente quiser ficar só utilizando a poupança, o dinheiro na poupança e a gente só utilizando o que for necessário. Vocês apresentam os extratos bancários. Sim, mas aí pode, em vez de ser só conta corrente, pode ser conta poupança? Não. Não pode ter nenhum investimento de projeto, não pode ter, né? Investimento como? Como assim? Acabou de dizer que... É poupança, a recomendação. Mas ela abre uma conta corrente. Ela não pode abrir uma conta poupança. Não, mas ela pode pedir a aplicação. Tem que ser aberta a conta corrente e aí na abertura... Pede aplicação. Pede aplicação. Mesmo porque já informou até da disponibilidade dos créditos, né? Para sinalizar para os outorgados. Porque no Banco do Brasil, se você quiser uma conta corrente, você tem que solicitar na abertura da conta. A conta poupança tem que ser solicitada na abertura da conta corrente. Porque ela pode ser corrente e poupança, né? Para ser conta corrente e poupança. Certo, mas em qualquer caso, a corrente também pode ter aplicação. Pode, aplicação pode. O problema é o tipo de aplicação, né? Que é possível fazer com esse valor. Se também não tem risco, porque tem aplicações que ela tem risco de perda de recursos. Então tem que a gente que não sabe lidar. E que fica preso, né? Você não pode utilizar. Utilizar. A sugestão. Há perdas também, né? Dependendo da aplicação, eu não conheço. Não, realmente o outorgado vai ter que negociar com o banco, porque a gente também não entra nessa questão de banco. Não, essa briga é antiga. E assim, o banco cada dia que passa mais... É a mesma coisa, tá tudo mais todos os órgãos, porque a gente acompanha as outras prestações de contas. Não adianta, a gente briga, federais, chora, reclama. A briga é feia. E eles batem pé firme. Ok. Tem alguma pergunta ainda em relação ao ponto 2, utilização dos recursos financeiros? Eu tenho. Jacobina também tem uma dúvida. Pronto, Barreiras, depois Jacobina. Com relação, acho que até foi dito isso, mas eu não atentei para anotar. A gente pode, como é que eu falo? Esse projeto, o recurso pode ser gasto até quando? Posso falar?
O recurso ele tem que ser utilizado no período de 8 meses. A contar da data do A contar exatamente da data em que foi disponibilizado em conta. Sendo que o próprio edital diz que, em casos de necessidade, se tem mais 4 meses, né? Além de prorrogação. Mas é para a prestação de contas. Para a prestação de contas. Não para a utilização do recurso. Eu estou com uma dúvida. Se ele conta a partir do momento que foi disponibilizado em conta ou conta a partir do momento da assinatura do termo de outorga, da publicação? Foi nos orientado o ano passado que fosse contado a partir que o recurso estivesse na conta. Okay. Então, tanto que os relatórios dos editais passados foram a partir da data que o recurso entrou na conta. Okay. Obrigada. Pronto. Jacobina? Bom dia, pessoal. Com relação à prestação de contas, né, para essas taxas, para comprovar essas taxas, porque assim, eu movimentei cerca de R$ 1.500 somente. E nisso eu já tive a despesa de tarifa bancária de mais de R$ 30. Não compensa colocar numa poupança ou uma aplicação, porque eu já vou finalizar esse projeto em novembro, né? E, na verdade, ele não vai cobrir um possível juro que eu teria, não cobriria também essa despesa. Aí eu fico preocupada com relação à prestação de contas. O cliente do banco quer... Olha, o nosso terceiro ponto é relatório parcial e final e prestação de contas. Isso que ela está colocando é importante. Porque mas vamos então começar já. Que assim, eu tive bastante dificuldade em relação ao que ela está falando, porque a gerente queria de qualquer sorte fazer uma conta que impor a taxa. E aí eu mostrei a carta que vocês indicaram, ela disse que aquela carta não procedia. Agora eu tive colegas que foram em outra agência, que abriram a conta sem problema nenhum. Isso que eu ia comentar aqui agora. E essa conta, no edital, está dizendo que não paga essas taxas. Então vai tirando, ela vai ter que ser responsável por isso. Acho que valeria a pena ter um outro documento para ela apresentar no banco para ficar isenta dessas taxas, porque foi bem difícil. Não é que você fique isento da taxa, você tem uma quantidade maior de operações sem pagar taxa. Vamos supor, você tem 10 ou 15 operações, você não paga taxa. Se você ceder essas 10 ou 15, aí você começa a pagar. Sim, é um pacote mínimo, mas que tu não pagas esse pacote mensal. Essa conta de pesquisador ou de projeto, ela tem que ter isso isento. Só que, infelizmente, alguns gerentes não aceitam. Dizem não que... Não sabem. E aí você tem que insistir, por em outra agência. Essa questão de cidade que não dá pra você ir em outra. Mas eu fui aqui em Salvador. Em Salvador. Foi quem foi? Eu iria editar, eu vou levar meu projeto para outra agência. Depois de ficar 3 horas esperando. Sim. Aí você segue ela a fez pessoa uma pergunta, e aí depois fica não. problema. Não, na verdade, foi Vamos. É terrível isso. Um momento, viu, Jacobina? Nós estamos aqui analisando. Eu entendi, teve um relatório do ano passado que veio com a licitação da conta, porque foi cobrada essa taxa. No caso dele, ele teria que responder porque ele já utilizou o recurso dele todo. E já tem a taxa. É isso. Essa questão a gente tem que discutir com os proponentes do edital. Porque vamos eu estou tentando responder para o coletivo, inclusive para o grupo daqui da sala, viu, gente? Tarifa bancária, a gente percebe ao longo desses últimos editais de outorga que é muito a conveniência do banco. Tem vários outorgados que conseguem isenção de tarifas, tem outros que conseguem redução das tarifas, tem outros que não conseguem nada. Então, a gente tem observado nas apresentações da prestação de contas que isso está muito, assim, a critério do banco, na verdade, da rede bancária. A gente realmente já tentou negociar com o banco, inclusive eu enviei vários documentos pedindo isenção de tarifas, o banco não aceitou. Inclusive não aceita em ações em termos maiores, tipo convênio, termo de cooperação, que tem movimentação de recursos maiores, eles não aceitam uma isenção mais. Mas assim, Rosângela, eu já tive recurso do CNPq e da FAPESB. E com o documento que é apresentado do CNPq e da FAPESB, ninguém queixa absolutamente nada. Existe alguma forma do texto ou algum acordo dessas agências de fomento com o Banco do Brasil, pelo menos, que sempre foi no Banco do Brasil, que não tem problema nenhum. Na mesma hora que eles aceitam aquela carta,
Aqui, a gerente disse que entrou em contato com o supervisor de contas do Estado, que o Banco do Brasil tem um gerente de contas do Estado, para dizer que aquele documento que a gente recebeu daqui, que a gente tinha que levar no banco, ele não diz, porque lá vai dizendo que tem que tirar a taxa, não pode ter carta, que aquele documento não procede. Então eu acho que, como vocês já estão, né, super evoluídos ao NEB nesse negócio de ceder o termo para UFs e tudo, talvez, né, institucionalmente, sentar com o pessoal do Banco do Brasil, a gerência que negocia as contas do Estado para tudo, para a gente não passar por isso, porque é muito desagradável. Com o CNPq e com o FAPESP não tem problema nenhum. E aqui, vários colegas falaram sobre isso. Não, a gente percebeu realmente na apresentação das prestações de contas que a gente passou a analisar esse ano. A gente pode realmente entrar... Não pode ficar a cargo da pressão do outorgado. Eu acho que isso não é correto. A gente pressionar e brigar e mudar a agência tem que ser uma... E é o que a gente estava conversando. E naquela cidade que só tem uma agência do Banco do Brasil? Faz como? Várias cidades só tem uma, realmente. Como é que faz? Eu tentei negociar com o Banco do Brasil através de documentos. Até então, eu não percebi nenhuma aceitação do banco. Mas eu vou tentar novamente com a gerência regional para ver se a gente consegue alguma sinalização positiva. Porque, assim, não é muito fácil negociar com o Banco do Brasil, não. Então, de qualquer forma, a gente vai tentar novamente rever essa questão de outorga. Hoje nós teremos a maior conta que ele tem no Estado, né? Tem outro detalhe. Esses órgãos que você citou, eles são federais. O Banco do Brasil, ele está mais ligado. Ele é federal. Tem uma legislação. Assim, o procedimento é o mesmo, né? Repasse de recurso para edital. Então, assim, existe isso. Chegou a ser sinalizado para a gente a questão dos montantes, dos valores individualizados por outorgado. Então, eu percebi que existe uma certa inclinação a depender do valor que estava sendo disponibilizado na outorga. Eu não sei se é por cima das operações financeiras que o banco faz, eu não sei qual é o critério. Agora, a sinalização que eles disseram foi que na apresentação que a gente colocou para eles, não foi nesse edital não, foi um edital anterior. Eles disseram que não haveria possibilidade de liberar contas com isenção. E agora, por que precisa ser o Banco do Brasil? Ou seja, então no edital precisa já ter incluída a tarifa bancária. Então, se a rede bancária é conveniada, a gente não deveria ter mais força perante essa rede conveniada? Porque ele bota a banca também, porque a gente não teria outra possibilidade, entendeu, Rosângela? Talvez então, fosse isso, o caso, ao invés de ser fraqueza, tem que ser força pra gente. Talvez fosse o caso de não fazer um NEB, Banco do Brasil, mas algum órgão maior do Estado, porque não deve ser só um NEB. Nesse caso, eu teria que procurar a própria Secretaria da Fazenda. Né? A Fazenda, que a Fazenda fizesse esse contato. Porque isso está trazendo muito desconforto para todo mundo. Ou a Secretaria de Educação, porque isso aqui também é um edital vinculado, quer queira, quer não, enfim, alguma outra estrutura. Mas tentar um aporte de um órgão, né, maior para poder ver se consegue... Fazenda, Educação. Fazenda... Ok. Pronto. Algum questionamento mais em relação, na verdade, à utilização de recursos? O terceiro ponto é relatório parcial. Oi, Jacobina, diga. Então, eu acho que teria a possibilidade também de vocês pensarem para os próximos editais, né, com o termo de outorga, algo que sistematizasse também os saques, porque se a gente for comparar essas taxas e se não tiver mais jeito, né, de os bancos continuarem cobrando, no interior, por exemplo, é só uma agência bancária, né? Então, vê uma possibilidade de liberar o saque em determinadas situações, né? Essa possibilidade? Imagina ela que vai transporte toda semana, ela vai lá, tira, quantos acha que ela vai cobrar? Vocês podem sacar um determinado valor e ir operacionalizando, não? E depois escrever em relatório. Na justificativa, né? É porque ela está querendo saber. Mas isso não resolve o problema de cobrança de taxa. Não. Isso viabiliza a execução. É execução. Você pode fazer isso. Você vai pagar um serviço pessoa física, por exemplo, como o transporte que a professora colocou, ela pode fazer o saque, né? Uhum. Ela pode sacar e colocar os comprovantes do valor do saque. Fechando o valor do saque. Fechando o valor do saque.
Ok? É que no termo de outorga tem orientando, né? Que seria cheque nominal, transferência eletrônica ou débito. E assim, quando a gente também participa de outros editais do Estado, por exemplo, os editais da Secult, eles orientam que a gente deve evitar. Eles fazem menção, né, a saque, mas dizem que é para evitar de todas as formas. E já aqui no manual, ele está fechado aqui que não cita saque. Não, mas aí nesse caso, pelo menos no exemplo que a gente está citando aqui, que foi dado pela professora, a gente pressupõe que inclusive tem a dificuldade da rede bancária. Então, nossa sugestão é que faça realmente o saque e depois descreva a movimentação dele. Nesse caso, se foi para custear passagens, deslocamento, seria necessário recurso em mãos e aí depois você descreve como é que foi utilizado. Um pacote por semana, a depender do tempo de utilização, dias, semanas, meses, e descreva como é que foi essa execução. Esse recurso que está sendo correlacionado aí da Secult, porque em alguns casos eles correlacionam a mesma formatação que é utilizada em adiantamento. Adiantamento realmente é necessário vincular a movimentação financeira ao serviço que está sendo prestado. O termo de outorga já é mais flexível, que é o que a gente está propondo na resolução, a prestação de contas, entendeu? São próximos, mas tem uma execução diferenciada. Exato, porque eu estou observando isso, né? Eu já participei de outros editais, inclusive o último pela UNEB eu não consegui executar, né, em função de todos os problemas pelo departamento. E foi um sofrimento, né, para a gente, porque foi deslocamento de indígena, né, era um seminário, a gente não conseguiu quase nada, tivemos que suspender o evento. E o que eu vivi, eu estou quase me relembrando aqui, que com essas orientações eu vou viver novamente, né? Porque são as mesmas dificuldades. Então, eu imaginava que no termo de outorga a gente teria mais flexibilidade para a execução, né? Então, estou aqui já que a gente vai fazer quase o mesmo caminho que foi feito lá no departamento, o repasse do recurso direto do departamento. Assim, eu queria saber quais são os pontos mesmo flexíveis para a gente conseguir fazer. Diferencial, né? Igual diferencial. Esse ponto da execução de passagens, de deslocamentos, já é mais flexível, porque pelo departamento eu acho que você não teria nem como fazer, porque eles não aceitariam a elaboração desse tipo de processo, teria que ser um processo prévio. E pelo que eu estou percebendo, a descrição dessa movimentação é meio delicada, né? Pela outorga já fica mais fácil, a senhora pode tirar um pacote semanal, custear essas passagens, depois fazer um relatório, até mesmo uma planilha e demonstrar essas movimentações. Então, tem algumas diferenças, sim. Agora, em todo caso, a base legal para a execução da outorga é a mesma base para a execução de despesa do Estado. Então, assim, não tem uma legislação para uma coisa e outra para outra. Não. A gente usa com base na do Estado e na de convênios, que é o parâmetro que a gente tem para esse tipo de despesa. Mas certamente é mais flexível. Com certeza. Esse pagamento de deslocamento mesmo, dessa forma, não seria feita pelo departamento. Bem mais flexível. Até a contratação. Porque o trâmite para esse tipo dentro do departamento é muito árduo. É viável praticamente. E dificilmente é autorizado. Talvez mais tempo do que o tempo do seu projeto. 3 meses, às vezes. Exatamente. Eu tenho uma dúvida, não sei se aplica a esse ponto da pauta agora sobre a utilização de recurso. Porque na nossa planilha do projeto nós colocamos compra de material e pagamento de pessoa jurídica. A gente quer saber se esse valor ele pode ser utilizado para a reforma da nossa sala, porque a gente vive num lugar completamente insalubre. Então, assim, o piso precisa colocar um piso por cima e os fios que ficam espalhados pela sala. Então, toda hora alguém tropeça. Mas assim, isso foi previsto no plano de trabalho? Isso não está no nosso plano. A gente queria saber se pode utilizar esse valor para... Não está decidido. Só para abrir também uma outra questão. Nós avaliamos a execução das despesas do ponto de vista da execução da despesa pública. O que vocês vão adquirir ou contratar de serviço tem que ter correlação com o que foi apresentado na proposta. Não somos nós, na execução e na prestação de contas, que vamos dizer o que pode ou o que não pode, não. Vocês têm que executar de acordo com o que foi aprovado
e que vocês receberam recurso e detalhar essa execução. Não é ao longo da proposta, da execução desse projeto, perceber que tem uma ou outra dificuldade e fazer a execução da despesa achando que vai ser aprovado, porque a gente vai correlacionar de acordo com que a Pró-Reitoria aprovado o projeto. Então, a sua proposta, que foi aprovada, tem que fazer face ao que você tem de recurso. O que você vai gastar tem que fazer face ao projeto. E a gente só vai avaliar se a execução foi feita devido ou indevidamente. Entendeu? A gente não aprova a execução do que você quer ou não quer adquirir. Por exemplo, teve um caso que o professor queria utilizar o recurso para uma determinada viagem. Só que essa viagem não estava prevista, nem a apresentação desse trabalho, então não é possível utilizar. Até o comentário que vai fazer, a gente percebeu que nas avaliações foram propostos alguns projetos e ao longo do caminho percebeu uma ou outra dificuldade em uma questão ou outra questão, e aí mudou a execução da despesa. Primeiro tentou atender aquela dificuldade para depois fazer frente àquela outra proposta. E aí a gente não tem o poder de agir, a gente submete ao projeto, aos proponentes do edital, porque assim, eles é que têm que avaliar se aquele projeto é o que foi proposto no edital e se foi o aprovado. Se não foi, aí para a gente já veio uma despesa. O que Rosângela está dizendo aí é que os relatórios do edital 2015, que foi executado em 2016, que vocês encaminharam, nós encaminhamos para a SECONF, e a SECONF retornou alguns, né, para que nós pudéssemos autorizar ou não a comprovação da prestação de contas. Então, quanto menos fugir da proposta inicial, quanto mais seguir inicial, mais segurança, melhor para otorgar. Mas quando ela começa a influenciar na segurança das pessoas envolvidas no trabalho? Mas o trabalho desenvolvido no departamento, existe um departamento que é responsável, uma direção de departamento, um colegiado de curso que é responsável pela segurança do campus. Então, assim, tem uma questão, não é o outorgado que vai responder pela segurança do espaço de trabalho, necessariamente. Acho que isso tem que ser colocado para o departamento, para a administração central, que inclusive tem ações que nem o departamento pode executar, elas são executadas via administração central. Reformas e construção, por exemplo, não são ações executadas no departamento, são ações executadas na administração central via departamento. E eu acho que tem que cuidar com isso, porque no edital tinha, né, assim, a gente tinha que dizer que tinha infraestrutura para execução do projeto. Aí, no caso, vocês teriam que mudar de espaço, executar essa ação em outro espaço, teria que viabilizar isso junto ao departamento, junto à comunidade em que está sendo desenvolvido. Então, é uma outra situação, não é com o dinheiro do... Inclusive, é o primeiro item da proibição, né? É proibido utilizar os recursos em desacordo com a planilha orçamentária ou o cronograma de atividades constantes do termo de outorga. Então... E até porque, por exemplo, se vocês precisarem fazer algum remanejamento dentro do par, vocês têm que consultar a gente, tem que solicitar a gente para a gente formalmente, para a gente analisar e depois aprovar. Aprovar junto à Proplan. Encaminhar para a Proplan aprova, e aí vocês podem executar. Só assim pode executar. Não impede que encaminhe alguma mudança, mas isso tem que ser encaminhado para a GEX e aprovado pela Proplan. O item 4 também, do 2.4, joga por terra aí. Utilizar os recursos em finalidade diversa da estabelecida. Então, também... Já que essa situação precede, inclusive, a execução. É porque, assim, a gente está enfrentando uma certa dificuldade com o departamento, essa questão da reforma, porque eles disponibilizam os materiais que não estão atendendo às nossas necessidades. Então, a qualidade da tinta é bem precária, então está dando muito mofo na sala. Então, assim, essas questões que estão influenciando, de fato, o nosso trabalho, porque a gente atende quase 1.000 pacientes em uma sala de 12 metros quadrados. Então, por isso que a gente queria saber se uma parte desse recurso poderia ser direcionada para essa manutenção dessa sala, né, do nosso espaço.
Não, se ela não está prevista na proposta de alguma forma... E não poderia estar prevista. Não poderia estar prevista porque o espaço deveria estar adequado. Dos requisitos. É um requisito. Márcia, eu vou precisar descer, que eu tenho aula... Então vamos fazer o seguite. Nós temos alguém sobre passagem. Uma orientação sobre prestação de passagem. Qualquer coisa depois eu tenho. Pode falar? Sim. Passagem aérea e deslocamento em território nacional. Não, é passagem terrestre mesmo. Nós temos, aqui em Jacobina só tem uma empresa. Aí eu queria saber de vocês se essas passagens elas seriam ser compradas, deslocamento do pessoal que vem de Salvador para cá de Cabo Salvador. Se a gente pode comprovar somente com os recibos ou precisaria de uma nota fiscal. A cotação já não dá para fazer porque é só uma empresa única aqui. Como seria esse procedimento da compra das passagens e prestação de contas? Passagem, recibo, fatura, cupom fiscal ou nota fiscal. Repita. Passagem. Deixa eu anotar. Passagens, fatura, cupom fiscal ou nota fiscal. Ok, obrigada. Olha, o nosso próximo ponto, que depois serão as considerações finais e esclarecimentos, é sobre prestação de contas. Eu acho que seria mais ou menos falar o que... Vou deixar a Richard colocar aí. Na verdade, o relatório parcial foi uma das dúvidas que nós tivemos sobre as notas. Eu poderia falar um pouco só do parcial, que as pessoas, os proponentes, eles estavam perguntando: posso encaminhar as notas verdadeiras, as notas originais, num relatório parcial, ou eu posso encaminhar a cópia da nota com aquele confere com o original no parcial e só encaminhar as originais no relatório final? Inclusive a recomendação nossa. É isso que eu ia dizer. Eu acho a cópia com confere com o original, dada por servidor com matrícula, não, de preferência outorgado, dá o confere com o original, e na final as comprovações originais. Mesmo porque, pelo que eu observei, a maioria só está mandando a comprovação da prestação de contas final, né? Só teve uns proponentes que eles encaminharam. Pouquíssimos mandaram parcial. Isso. Teve gente que mandou parcial, final chegou junto. Pacotes. Mais alguma coisa da dúvida? Se eu mandar a comprovação, a prestação de contas total, tem a liberação da segunda parte? Porque, por exemplo, eu recebi metade, mas eu faço recibo como se fosse o valor total. Aí vocês aprovam e liberam a segunda etapa? Não pode fazer recibo do valor total. Né? Depende do teu... Você só pode fazer o recibo do valor que foi pago. Então não pode ser total. Por isso que tem gente que mandou total? Não, no final de tudo, mandou o total. Tipo, já tinha acabado até inclusive o prazo da execução, aí não mandou parcial. No momento que deveria, mas repassou, porque, na verdade, você está falando do ano passado, não é isso? Isso. Foi porque do ano passado, nós tivemos, como teve o atraso, que nós fizemos. Liberou tudo. Liberou o recurso total, né? E foi só prestado o relatório final. O do ano passado, o edital foi de 2015. Quando foi liberado, foi praticamente metade do ano de 2016. Então, acabou que o dinheiro foi repassado tudo na totalidade. Junto. Aí isso possibilitou que pessoas não entregassem o relatório. Dessa vez não. Dessa vez o edital saiu no tempo, foi liberada a primeira parcela e a segunda vai ser liberada com a entrega do relatório parcial. Então dessa vez é bom ficarem atentos porque a segunda parcela, até para não perder o prazo de execução vai ser entregue com a entrega do relatório parcial. Uma outra, acho que a gente já finaliza aqui no relatório parcial e final, sobre a prestação de conta parcial. Nós já recebemos uns 2 processos de relatório parcial, né? No caso o recurso foi descentralizado ou foi pago agora em setembro e algumas pessoas já estão solicitando o recurso, o segundo recurso. Né? Então, uns proponentes já ligaram falando como é que eles fazem, né, para solicitar. Então, a gente basta comprovar, né, os recursos, né, mesmo no edital tem um período
3 meses, né? É isso, posso até falar. Tá. Após 3 meses da realização do próximo projeto, aí o proponente tem 30 dias para elaborar o relatório parcial. E o relatório final, 30 dias após o término do projeto. Ou seja, com 4 meses, o relatório parcial deve estar em nossas mãos. A partir do 8º mês, 30 dias depois, ou seja, até o 9º mês, o relatório final. Isso, o relatório final. Mas ele pode mandar o relatório parcial antes desse período dos 3 meses para receber a segunda parcela? É isso. Como nós recebemos e a gente pediu, como eles estão precisando do recurso, né? A gente pediu, mesmo naquele caminho, que eles colocam a justificativa, ou por que ele está solicitando aquele recurso antes do tempo, né? Antes da solicitação do recurso. Isso, ou seja, antes do prazo. Porque a gente tem que analisar, entendeu? Para ver se pode ou não liberar a segunda parcela do recurso. Exatamente. Ok. Mais alguma pergunta sobre relatório parcial e final? Relatório final, prestação, pagamento de pessoa jurídica, na fiscal eletrônica também? Também aceita. Também aceita. Tem que ser as duas ou tem que ser isso? Ou uma ou outra. Não, nota fiscal eletrônica tem a mesma validade da nota fiscal manual. Sendo que no relatório parcial podem vir as cópias das notas fiscais confere com a original e no relatório final todas as notas originais. Claro que se mandar no parcial original, nós não vamos jogar fora. Nós guardamos, quer dizer, o processo vai seguir junto. Não há problema. Bom, o 4º ponto são as considerações finais e esclarecimentos. Eu gostaria de pontuar por sala, tipo, chamando cada sala ou cada um se colocando, que aí nós não fizemos a chamada inicial, porque algumas salas estavam ainda esvaziadas, e aí a pessoa informa se tem alguma pergunta ou algum esclarecimento e já indica quem está na sala para nós registrarmos. Pode ser, e por último a gente faz aqui pela sala. Então vamos lá, em Barreiras tem alguém ainda? Tinha o professor Reginaldo, não foi? Eu não estou em Barreiras, né? Estou em Ceabra, mas de Barreiras. Pronto. E Nilza Márcia está em Ceabra. Foi. Quem é? Olha, infelizmente, Nilza. Infelizmente, Diga, o sinal aqui foi... O sinal da videoconferência foi muito ruim. Então, basicamente, eu estou aqui até o final, mas eu não consegui assistir nem 10 minutos de conferência, porque toda hora caiu o sinal. Então, eu quero dizer a vocês que eu vou entrar em contato em relação às dúvidas que ainda podem existir, até porque muitas coisas já foram esclarecidas e eu, infelizmente, não consegui pegar tudo. Tá bom? Muito obrigada. Ok, Nilson. Eu que agradeço. Salvador DDC, alguma dúvida? Não. Muito obrigada pelo esclarecimento. Josiane. Ok. Guanambi, alguma dúvida? Quem é que está aí na sala? Bom dia, Marcela e professora Catité. Peraí, eu não estou ouvindo. Oi, bom dia. Diga, Guanambi. Bom dia. Professora Marcela, de Guanambi, e professora Marinalva, de Catité, que está conosco. Ok. Sem dúvidas. Ok, obrigado. Deixa eu ver. Senhor do Bonfim, tem alguém? Caetité. Tem alguém em Caetité, mas não dá para ver. Não, lá na sala de Caetité. Tem gente. Poliana, do NUP. Por enquanto, nenhuma dúvida, não. Nayana? Poliana. Ok. Poliana. Isso, obrigada. Ok.
Alagoinhas, tem alguém? A sala está aberta, mas... Acho que Não. Jacobina. Tem. Gerlane e professor Ione, não temos dúvida nenhuma, não. Ok. Juazeiro. Também está lá. Paulo Afonso. Camaçari. Vamos aqui na sala, então, né? Nós não fizemos a apresentação, de lá para cá. Eu sou o professor Murilo, do Colegiado de Jogos Digitais aqui de Salvador. Jogos Digitais é qual departamento desse sétimo. Não, sétimo. Ciências Exatas da Terra. É que você chama de D7. Certo. Eu tenho duas dúvidas. Não sei pedir desculpas porque eu cheguei um pouco atrasado, eu estava na aula, vim correndo, e eu não sei se já foram tirados. Uma foi que eu tenho uma parte que é passagem de serviços de locomoção, que eu tenho um aluno do projeto que a gente colocou no projeto que teria um congresso para ele ir, e eu queria dar esse dinheiro para a locomoção dele, para ele, para o projeto participar e apresentar o tema do projeto em si. E eu queria saber se ele não está especificado o nome do evento, mas está o evento lá que ocorreria. Tem algum problema? Não. Se ele já está previsto no projeto, não. E a outra dúvida que eu tenho é em relação, eu coloquei um item que é o 47, obrigações tributárias e contributivas para tentar englobar essas coisas de taxa. Eu posso justificar dentro desse valor, né? Ou não? Obrigações tributárias e contributivas. Obrigações tributárias é uma coisa e taxas outras. Porque as taxas a que a gente faz referência aí, nesse caso, seriam as bancárias, as tarifas bancárias. Pelo menos dos poucos projetos que eu pude ver. Então, obrigações tributárias seriam de prestação de serviço de pessoal. Na contratação de pessoas físicas para a execução do projeto, aí teria as obrigações tributárias. Que seria o INSS, o ISS e o imposto de renda, relativo a essa prestação de serviço. Só nesses casos. Eu queria saber se as taxas poderiam ser englobadas aqui, não entendi. Entendeu? Obrigado. Gente, tem alguma coisa na sala? Então, deixa eu passar aqui para a Rosângela, que ela precisa me ausentar. Mas eu queria agradecer realmente, porque essas dúvidas sem a CELC é difícil. Por mais que a gente fale, né? Mas dito SECONF. CELC faz a elaboração do CECONF. A SECONF acompanha a liberação do crédito e a prestação de contas. SECONF. Então, eu queria agradecer a presença e a disponibilidade. Eu sei que a agenda dela é extremamente apertada para estar aqui amanhã, enfim. Fiquem à vontade, precisando, até em outros momentos, podem consultar a SECONF. Eu já tenho alguns indicativos de telefone e e-mail. Também tem a pessoa de Richard, que me acha fácil, né, Richard? Vocês podem ficar à vontade para entrar em contato. Ainda mais que agora ela está vizinha. Esse é o problema. Cabe, bem coladinho da SEC. Eu fiquei à vontade, prazer em conhecê-los. Tchau. Thelma Cruz, do campus 22, no departamento de Euclides da Clínica. As minhas considerações eu já fiz no início, né? Assim, da minha expectativa em relação ao tema de ortoga e assim, das minhas frustrações quando eu vejo que a gente vai ter que... no estado, né? Então... no bom baiano, rebolar, né? Meu nome é Najara, mas eu vim representando a professora Edilene do Departamento de Ciências da Vida. Também não tenho mais nenhuma dúvida. Eu sou Jessiane, do NUP do DDC1. Também, por enquanto, nenhuma dúvida. Vamos ver depois. Com os questionamentos dos coordenadores. Eu falo também um pouquinho, né? Pode falar. Bom dia a todos. Eu sou Filadélfio. Analista universitário, estou acompanhando o ProApex e no momento, né, nós estamos assim atendendo todas as demandas, mas eu tenho algumas ressalvas a fazer. O que de certa forma dificultou ou ainda dificulta encaminhar os processos algumas pendências de documentos que os proponentes não enviam, ou seja, como exemplo, manda a documentação do termo de outorga, mas esquece a carta de abertura da conta, ou manda o termo de outorga assinado, sem assinatura do diretor do departamento. Então, essas questões, assim, de certa forma, dificultam
a condução do processo. Aí o que acontece às vezes é eventuais atrasos. Mas, de uma forma geral, nós estamos, né, acompanhando, o PROPEX está sendo bem acompanhado, bem executado, e para mim está sendo gratificante. É a primeira vez que eu estou acompanhando, né, o projeto. Está sendo prazeroso manter o contato, e sempre que quiserem alguma dúvida, esclarecimento, estou à disposição, através de e-mail ou telefone. Qual o telefone, Fila? 3406-4639. Ou podem mandar um e-mail para famorim@uneb.br. Então, quem está acompanhando o edital do PROPEX 2017 é Filadélfia. E Richard também me ajuda. Richard, todo mundo já conhece, quer falar alguma coisa, Richard? Eu não, só queria agradecer a participação de todos, e como a professora Márcia e Filadélfia falou, estamos à disposição para qualquer tipo de dúvidas. Pronto, a gente, ao invés de apresentar no começo, vai apresentar no final, imagina. Para quem chegou depois, né, eu sou professora Márcia Cerqueira, do departamento Campo 19 de Camaçari, mas estou respondendo pela gerência de extensão, né, que é a gerência de extensão que cuida dos editais, todos os editais da PROEX. Mas cada edital tem um servidor que fica também mais atento. E eu e Richard, normalmente, a gente cuida do geral. Antes de encerrar, eu queria falar, mas basicamente, principalmente, claro que todos podem ouvir, mas para quem submeteu ao edital PROPEX do ano passado, eu não sei quem é aqui que submeteu, e aos NUPs, porque nós vamos ter um evento agora em outubro, de 24 a 26, que é a semana, que é o segundo encontro integrado de ensino, pesquisa e extensão. Então nós tivemos ano passado o primeiro, vamos ter o segundo encontro integrado de ensino, pesquisa e extensão, é aquele que a PPG traz o IC, que a Prograde também tem a pauta dela, e no caso da PROEX, a nossa pauta vai ser justamente a vinda de um projeto por departamento, um projeto que foi atendido no edital do PROBEX, que é o de monitoria de extensão. Então, nós vamos estar encaminhando para os departamentos, provavelmente hoje, no máximo amanhã, as informações, em que cada departamento vai escolher. Por exemplo, tem departamento que tem 9 bolsistas, tem departamento que tem 20 bolsistas de extensão, mas só vai poder trazer um. E esse um ele virá nessa semana para apresentar, né? Nós vamos dar todas as informações, tem um modelo igual ao do IC, para que vocês mandem. Nós vamos providenciar o pôster, e esse pôster vai ser apresentado, vamos dar dia e horário. Esse material deve ser protagonizado pelo aluno, né? Então o objetivo da gente é fazer com que o aluno seja o primeiro autor do trabalho, mas o trabalho tem que ser acompanhado pelos professores orientadores, enfim. Então, além de uma pessoa do PROBEX, nós queremos trazer todos os professores que tiveram participação no PROPEX 2016, todos os proponentes, todos que receberam o termo de outorga e executaram. Não são obrigados, é isso? Então, no edital, não são obrigados no sentido de que no edital não estava previsto, condicionado, não estava condicionado. Nos editais novos, esse já não está sinalizado, não. Mas é desejável que venham, né? Nós vamos convocar todos. Mas assim, obrigação, teoricamente falando, a gente tem no sentido de que é um retorno que a gente está dando do trabalho. E pode ser, também pode vir, às vezes é um trabalho que tem mais de um professor, tem monitor, então também quem tiver monitor, o ideal é que o monitor seja protagonista dessa ação. Nós fizemos uma videoconferência sexta-feira para falar disso, especificamente disso, mas foi uma videoconferência com baixa participação, então nós vamos avaliar se vamos fazer outra, porque é difícil também a agenda de videoconferência, ainda mais que nós estamos sem a nossa vida lá na PROEX, então tem que também ter a liberação da sala,
mas nós vamos caminhar isso para os e-mails, vamos pedir aos coordenadores de núcleos, para os proponentes que fiquem atentos, nós gostaríamos de contar com a participação de todos. Então, vai ter que ser enviado um resumo, né? Esse resumo é bem simples, a proposta de que esse resumo seja enviado até o dia 29, agora de setembro, é uma folha só e é do trabalho executado. Então, nós vamos estar encaminhando isso e fiquem atentos, por favor. Tá, vou passar para as meninas também se apresentarem para a gente poder encerrar. Bom dia, eu me chamo Fernanda, sou professora do DCV, estou como proponente do ProApex e como coordenadora do NUP. Só para salientar que a gente não recebeu os documentos de estudantes ainda. Certo, um minutinho só. De estudantes ainda, que já foram, que vocês sinalizaram que já mandaram 2 semanas, mas a gente ainda não recebeu. Faltam 3 professores do DCV para receberem os documentos dos estudantes para a gente poder dar providências aos pagamentos dos bolsistas. Os termos. Não foi da semana passada. Termo de compromisso, né? Isso. A gente vai ver isso. A gente vai verificar. No caso... Peraí, eu vou dar a palavra aí, acho que é Salvador que quer falar. Paulo Afonso. Ah, tá. Eu dou a palavra daqui a pouco. Paulo Afonso. Certo, porque ela está falando, ele está respondendo, e assim, em seguida a gente passa para Paulo Afonso, tá bom? Eu entendi. Desculpa, gente. Eu estou entendendo e estou tentando ser educada. É porque quando vocês falam, o retorno está demorando. É por isso que vocês me escutam depois. Tá. Certo. Richard vai responder aqui e aí eu passo já para você, tá bom? Eu vou ver junto ao departamento, ao protocolo, para ver, né? Porque que, se já foi encaminhado ou não. Mas assim, professora, se for só o termo que esteja faltando, a senhora pode pegar um outro termo, um termo em branco, preencher para evitar atrasos. Se for só o termo, a senhora pega um termo, preenche novamente e pode dar seguimento. Porque como é só o termo com assinatura, no caso do coordenador, diretor e do proponente, não tem problema nenhum. O problema é se tivesse que ter assinatura da Pró-Reitoria de Extensão, entendeu? Mas hoje a gente vai dar uma olhadinha junto ao protocolo e dar uma resposta a vocês. Porque a gente caminhou na semana passada. Nós recebemos aqui, mas faltam 3. 3 termos, né? Então todos que nós recebemos, nós encaminhamos para os departamentos. Exatamente. Mas nós vamos verificar esses 3. Qualquer coisa vocês informam quais são os 3. Pronto, aí a gente vê. As 2 são DCV. Qualquer coisa já pode até encaminhar hoje, até pra gente, até o nome dos 3 que estão faltando. Mandaremos. Bom dia, professora. Paulo Afonso. Dia. Daqui não, é porque Paulo aqui Afonso. A vida não dá pra gente ver a fisionomia direito, então não dá para identificar quem é. É Marluce, de Paulo Afonso. Falar. Bom dia a todos, tudo bem? Bom dia. Desculpe o atraso, mas eu cheguei hoje de Salvador. Cheguei há pouco de Salvador. Minha dúvida é em relação ao pagamento do monitor de extensão, né? E em relação ao processo que deve ser aberto para a execução da atividade de extensão. O que foi que eu pensei que é o correto é abrir processo, né, para o valor com a ação de extensão, seja lá o que fosse necessário, e o pagamento da monitoria de extensão seria do próprio departamento. E na minha conta, na conta que eu abri, né, para o projeto, já tem um valor. Este valor é referente ao que não é de pagamento do monitor. Confere? Ok, professora Marluce, nós já tínhamos discutido isso, eu vou passar para a senhora o que é que nós definimos, tá ok? De qualquer sorte, quem precisar, né, se ausentar por função do horário, fica à disposição. Vamos lá. O valor, deixa eu só localizar o seu. Aqui, Marluce Alves dos Santos, não é isso? O seu pagamento foi feito em 6 de setembro e foi descentralizado para o departamento em 1º de setembro o recurso
relacionado ao pagamento de monitoria, tá? Então, o recurso em sua conta é o recurso que você vai executar. E na conta do departamento está o recurso para pagamento da monitoria. O que você como proponente precisa fazer é providenciar a documentação necessária para que o departamento possa fazer o pagamento. Aí a coordenação financeira, ela tem um checklist do que é necessário para compor o processo e pode esclarecer também. Isso. Só lembrando que o pagamento... Diga. Minha questão eu já entendi que o da monitoria de extensão já foi descentralizada para ser paga pelo departamento. A monitora já assinou o contrato, está tudo ok. Mas o dinheiro que está entrando na minha conta é como se tivesse entrado a primeira parcela e vai entrar a segunda parcela. Esse valor que está na minha responsabilidade, sou eu que pago e apresento os relatórios, apresento o relatório com todas as faturas, com toda a nota fiscal, é isso? E peço desculpas mais uma vez. Peço desculpas mais uma vez pelo atraso, mas eu moro em Salvador. Então, eu cheguei um pouco atrasada, né? Por conta disso. Não foi falta de respeito, não. E agradeço a disponibilidade de repetir para mim. Pronto, é isso mesmo, Marluce. O valor na sua conta é o valor que você precisa prestar contas depois com as notas fiscais, com toda a documentação. Nós estamos à disposição, já que você mora em Salvador, você pode agendar um horário para ir lá e conversar sobre alguma dúvida específica ou telefonar, não tem problema nenhum, nós também estamos à disposição. Você sabe que nós ficamos agora lá no prédio do Multicab, sala 112, no caso, você procura por Filadélfia, viu? Você pegou o número do telefone aí? Não, qual é? 3406-4639. Tá sim. 4639. 3406-4639. 71 é o código. Qual foi a outra pergunta que você fez? Uma foi sobre o recurso... Não, é essa a pergunta. É essa a pergunta. Porque eu sei que um é pagamento da UNEB, né? E o outro é o pagamento da UNEB, mas via a conta que eu abri. Não é isso? Pronto, lembrar de pegar a nota fiscal de tudo, tem que estar fechadinho, tudo... Que a minha preocupação maior é essa. Minha maior preocupação é a prestação de contas. A prestação de contas eu faço para a UNEB no meu campus ou via relatório. Ou seja, precisa abrir processo para prestar conta ou eu posso fazer simplesmente aqui na UNEB. Não, você tem que... Ficou clara a pergunta? Você manda para a PROEX. A prestação de contas viu? Pode mandar via departamento, através do seu departamento, mas você tem que encaminhar para a PROEX, que a PROEX vai mandar para a Seconf. Mas você sabe que tem um relatório parcial que é feito após o 3º mês e a partir desse relatório parcial nós vamos liberar a segunda parcela do recurso. Mas esse tempo... Desculpa, foi bom você falar nisso. Que 3 meses é esse? A gente começa de quando? Contar quando? Quando é que configura 3 meses? Configura 3 meses agora? A partir configura 3 meses em dezembro? A partir do dia que foi disponibilizado o recurso na sua conta. No caso, foi em 1º de setembro, não é isso? Então, primeiro... Agora, Richard, esse 1º de setembro não vai ficar muito em cima para depositar a segunda conta, não? É porque 3 meses, setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Chega perto do fechamento, né? Dos valores da UNEB e pode correr o risco de não receber, né? A segunda parcela. Isso nós vamos analisar. Porque a previsão é de que fosse liberado esse recurso em agosto, então seria agosto, setembro e outubro, estaríamos liberando a segunda parcela no início de novembro. Como foi no 1º de setembro, nós iríamos... É 1º de novembro. Mas nós vamos ver essa orientação junto à Proplan
e aí qualquer informação adicional nós encaminharemos para vocês. Mas a princípio Você tem seria um no relatório, terceiro um mês. modelo de relatório, ou eu posso fazer um relatório comum? Tem modelo de relatório ou eu mesma posso... Não, tem um modelo na página da PROEX, na parte de documentação, desculpe, na parte de editais. Tem um modelo de relatório disponibilizado pela PROEX. Na parte de editais, está ouvindo? Tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Já tá. Pronto, lhe agradeço, viu? Ok, nós aqui agradecemos a participação de todos e desejamos aí uma boa semana de trabalho e uma boa execução. Tá bom? Estamos à disposição aqui na Administração Central. Um bom dia.